Bom dia, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre ferramentas que a gente utiliza a partir da molécula de DNA e trazer um pouquinho, né, do conceito de biotecnologia. Lembrando que essas ferramentas que a gente utiliza do DNA nada mais são do que uma aplicação da biotecnologia, né? Primeiro a gente conceitua, né, a biotecnologia como a união da biologia com a tecnologia, portanto, sendo um conjunto que utiliza parte dos seres vivos ou os próprios seres vivos, né, e pode ser de micro-organismo a mamíferos, né, com a finalidade da gente ter produtos que venham desenvolver uma função econômica ou social para as pessoas, né? Ou seja tanto voltada para a produção animal, seja tanto voltada para o ser humano, para a ecologia, para o meio ambiente, etc. Enfim, a biotecnologia ela pode ser entendida sobre dois conceitos, né? O conceito clássico e o conceito moderno, considerando que o conceito clássico é aquele que engloba atividades mais simples, portanto, que já vem sendo desenvolvida há milhares de anos, né? Como a produção de alimentos fermentados, né? Então, nesse caso, a gente não usa das tecnologias de máquinas, de conhecimento sobre moléculas. Obviamente a gente tem, né? É extremamente necessário, mas a gente não acessa, por exemplo, as informações de molécula, a gente não manipula a molécula diretamente, né? Quando a gente fala do conceito moderno, aí a gente está falando de engenharia genética, né? De DNA recombinante, cultura de células, de embrião, e aí isso vai gerando produtos, vai gerando processos, né? Nesse caso, né, muitas das vezes a gente já parte para a manipulação direta da molécula, causando aí alterações significativas que promovem o objeto ou o produto desejado, né? É interessante que a gente tenha a percepção de que se trata de uma área do conhecimento multidisciplinar, pelo fato de que a necessidade de você ter conhecimento sobre bioquímica, biologia, genética, né? E por aí vai, né? Bom, na aula de hoje, a gente vai trazer os conceitos de PCR, eletroforese, marcadores moleculares, clonagem, células-troncos, tá? Portanto, então, a reação em cadeia da polimerase, né, a PCR, ela é o nosso primeiro conceito que a gente vai trazer. Então, ela consiste em replicar em laboratório, né, aquilo que a célula naturalmente faz, com alguma pequena diferença, né? Quando a célula vai replicar, geralmente ela replica todo o seu material genético, todo o seu genoma. No caso da PCR, como a gente está trabalhando em laboratório, geralmente a gente tem um ponto, tem um foco, né, do que você quer. Então, a PCR, ela replica ou amplifica determinados pedaços de DNA específico, de acordo com aquela necessidade que o pesquisador tem. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar de alguns elementos que naturalmente ocorrem na célula. Obviamente que eu posso utilizar DNA, se eu estiver fazendo a PCR de DNA, ou eu posso fazer também de RNA. Vou precisar de uma enzima, né, que é a DNA polimerase, que aí ela tem a mesma função daquela DNA polimerase que tem lá na replicação, né, que é adicionar os nucleotídeos, né, a extremidade trislinha. Vou precisar de uma solução tampão que permita ali a mantença da concentração, né, homogeneidade dentro da solução, né. Vou precisar do cloreto de magnésio, que no caso ele atua como um cofator, auxiliando aí o desempenho da DNA polimerase. Os nucleotídeos, né, ATP, TTP, CTP, GTP, adenina, timina, citosina e guanina. E por último, né, não menos importante, são os primers. Os primers eles têm uma função basicamente
de delimitar a área, né, ou delimitar o pedaço que eu quero amplificar, e, obviamente, deixar a extremidade 3' né, para que a DNA polimerase possa adicionar os nucleotídeos. Todo esse processo, né, ele é feito em um aparelho de termociclador, tá? Esse aparelho de termociclador, como o próprio nome diz, ele faz ciclos de temperatura. E esses ciclos de temperatura, eles vêm na função de substituir algumas enzimas que não estão presentes nessa reação, mas que são necessárias quando presente lá na célula, quando a célula vai entrar em processo de replicação, tá? Então, a PCR, eu vou juntar todos esses reagentes em um tubinho, e aí esse tubinho a gente o insere em um aparelho, aqui representado por essa figura de termociclador, e como o próprio nome diz, termociclador, ele faz ciclos de temperatura. Esses ciclos estão aqui representados por esse gráfico, em que na primeira etapa do ciclo, que é a fase de desnaturação, eleva-se a temperatura a em torno de 95 graus, né? Isso varia de aparelho, de material que você está utilizando, mas é acima dos 90 graus. Fica aí 1 minuto, 30 segundos, enfim. E aí, nessa etapa, caracteriza-se pela desnaturação das fitas de DNA, ou seja, quebra as pontes de hidrogênio e a fita que era simples a fita que era dupla passa a ser simples. Depois, essa temperatura desce até a casa aí dos 50, 55, 60 graus. E aí aqui ocorre o anelamento dos primers, né? Então, à medida que a temperatura baixa, a tendência é que as fitas de DNA se liguem novamente, fazendo as pontes de hidrogênio. Só que os primers, como são menores, eles reagem mais fácil e mais rápido. Então, portanto, antes de ocorrer a unificação das fitas que estão separadas, ocorre aí o anelamento dos primers, que são complementares às fitas de DNA que estão ali separadas, né? Portanto, é a partir daí que os primers delimitam o pedaço de DNA que será amplificado. Depois, essa é a segunda etapa, né? Portanto, é a fase de anelamento. Entra na terceira etapa, que é a fase de extensão. E aí, na fase de extensão, a temperatura é outra, é 72 graus, né? E a 72 graus Celsius é a temperatura ótima para que ataque DNA polimerase funcione e adicione os nucleotídeos. Depois disso, né, fecha-se o primeiro ciclo, né? E aí esse ciclo pode se repetir por 20, 25, 30, 35, dependendo da necessidade que cada primer vai precisar, tá? E aí no final eu vou ter a quantidade de DNA que fica representado por essa função aqui, onde N representa a quantidade final, N0 a quantidade inicial, vezes 2 elevado a N, onde N é o número de repetições do ciclo, tá? Portanto, percebe-se que a cada ciclo há um crescimento exponencial, representado nesse slide aqui. Nesse slide, a gente tem aqui a representação de uma molécula de DNA, né? Aí ocorre a desnaturação, separa as pontes de hidrogênio, ocorre o anelamento, os primers se anelam, portanto, representando aqui a extremidade 3' livre, e depois tem a fase de extensão, que é onde a DNA polimerase vai adicionar os nucleotídeos, e aí finaliza o primeiro ciclo. O primeiro ciclo começou, imaginemos, com uma molécula e termina com duas. Então, o segundo ciclo ele já vai iniciar com 2 moléculas. E assim sucessivamente. O final do segundo ciclo vai gerar 4 moléculas, e aí essas 4 moléculas serão utilizadas para iniciar o terceiro ciclo, que aí já vai finalizar com 8 moléculas. E assim sucessivamente, ok? De modo que no final de 30 ciclos, de 40 ciclos, você vai ter, às vezes, bilhões, né, de DNA amplificado naquele pedacinho que você tinha interesse. Bom,
A PCR em si, ela não me dá resultados diretos. Então, eu preciso, de alguma forma, visualizar o resultado da PCR. E o mecanismo que a gente utiliza para fazer a visualização é a eletroforese. Então, na PCR, a gente amplificou pedaços de DNA. E a eletroforese, ela vai fazer a separação desses pedaços, né, de acordo com o tamanho. Né? Então, a eletroforese ela consiste na migração de moléculas carregadas eletricamente, né, seja positivo, seja negativamente, que ocorre quando as mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito, através do qual passa uma corrente elétrica. Né? Essa foi uma técnica utilizada em 1936, tá? E o objetivo é separar moléculas orgânicas. E aí, quando eu falo de moléculas orgânicas, eu estou falando de DNA, de RNA, de proteína, de enzima, de aminoácidos, tá? Desde que essa molécula tenha um pH, aliás, tenha uma carga elétrica e um pH específico. Nesse caso, a eletroforese ela tem a função de quantificar e avaliar a integridade do DNA, né? Seja aí DNA proveniente de uma extração, né, o que é recomendado a gente fazer, ou então depois de uma PCR. É possível a gente fazer estimativa de tamanho de moléculas, né, comparar diferentes proteínas, diferentes enzimas, né? Permite o auxílio de diagnóstico de doenças e é uma técnica muito utilizada toda vez que se trabalha com biologia molecular, tá? Então, em resumo, a gente pode dizer que o objetivo da eletroforese é separar moléculas por tamanho, né? E aí, a partir de você consegue separar essas moléculas, você consegue fazer várias interpretações sobre elas. Bom. Então, existem vários tipos de eletroforese. A eletroforese capilar, né, que é um processo automatizado, e tem a eletroforese em gel. A eletroforese em gel, ela pode ser dividida ainda em eletroforese vertical, e aí nesse caso a gente usa um gel específico, que é o gel de poliacrilamida, e tem a horizontal, que a gente usa o gel de agarose. Em ambas, né, a corrente elétrica atravessa o gel e induz a migração das moléculas. No caso de DNA, que tem uma carga molecular negativa, elas tendem a migrar para o polo positivo, tá? Então, aqui tem a representação, por exemplo, de uma cuba que faz a eletroforese horizontal. Aqui a gente tem uma cuba que faz a eletroforese vertical. Observem que cada cuba tem os fiozinhos, né, que vai permitir aí a passagem da carga elétrica. E esses fios são ligados a uma fonte de eletricidade. Ok? O que vemos aqui é uma representação de como funciona a eletroforese horizontal, que não difere muito da eletroforese vertical, a não ser pelo sentido, né? Bom, observe que a gente precisa ter uma fonte de energia. Essa fonte de energia está ligada a essa cuba, e dentro dessa cuba a gente vai ter aí uma solução tampão cobrindo um gel e os fiozinhos ligados aí, lembrando que essa solução tampão tem íons, e é esse íon que permite a passagem da carga elétrica, tá? Então, aqui é um corte longitudinal dessa cuba. Então, aqui a gente tem um polo negativo, né? Tem um gel aqui, representado por esse traço cinza. Tudo bem. Aqui a gente vai ter o polo positivo, está coberto aqui, mas dá para vocês verem. E aí, como vocês estão vendo, esse gel tem uma fissurazinha aqui, ó. Essa fissura é o local onde a gente vai botar a amostra que a gente vai trabalhar, ok? Essa fissura ela é feita na ocasião do preparo do gel. De maneira semelhante, a gente tem aqui a eletroforese vertical, ok? Bom, como já perceberam, né, que eu já falei, para fazer a eletroforese a gente vai precisar de géis. Então, os mais comuns são os géis de poliacrilamida
e os géis de agarose. Tem esses outros géis aqui, ou outras matrizes, que não são tão frequentes, tá? Então, a poliacrilamida é uma junção de acrilamida com bisacrilamida, tá? Então, para que haja a formação do gel, da consistência geloide, é necessário que a gente use mais dois reagentes que funcionam aí como cofatores para polimerização. Então, é o persulfato de amônio, né, e o TMED. Já o gel de agarose, ele é um pozinho, a agarose é um pozinho, em que ela é diluída numa solução, tampão, e a partir do processo de diluição, ela esfria e aí torna a consistência de gel, de gelatina. Então, o preparo tanto do gel de poliacrilamida como o gel de agarose no caso, o gel de agarose um pouco mais semelhante com o preparo da gelatina caseira, aquela sobremesa que a gente faz em casa, né? Não é muito diferente. Esses géis, né, que a gente acabou de falar, eles podem ser mais concentrados ou menos concentrados, de acordo com a quantidade de poliacrilamida ou com a quantidade de agarose que se utiliza. À medida que a gente utiliza a maior concentração, a gente deixa esse gel mais consistente. E à medida que esse gel fica mais consistente, ele dificulta a passagem das moléculas. É como se fosse uma peneira mais fina, em que partículas maiores têm dificuldade de passar. Então, nesse caso, se eu estou trabalhando com moléculas que são muito grandes, né, a gente pode utilizar, né, um gel menos concentrado. Se eu estiver trabalhando com moléculas muito pequenas, ou fragmentos muito pequenos, a gente utiliza um gel mais concentrado, de modo que a gente vai ter aí a separação das moléculas, tá? Bom, de modo geral, o gel de agarose ele é mais poroso. Então, o gel de agarose é geralmente utilizado para separar partículas ou moléculas que são bem maiores, quando comparado com o gel de poliacrilamida. Dependendo da concentração, né, do tipo de reagente, tipo de material que você está fazendo aí a eletroforese, né, com a molécula, você consegue fazer aí uma distinção até de uma base nitrogenada de uma amostra para outra quando se tratar de DNA. Isso é possível utilizando o gel de poliacrilamida, o que não acontece com a agarose. Portanto, o gel de poliacrilamida ele consegue ser mais específico para moléculas muito pequenas. Ok? A gente vai precisar de solução tampão. Então, os tampões ele têm a função de propagar em todo o gel o fluxo de corrente, além de estabilizar o pH. É interessante que o pH seja estável, ok? Para que ele permita uma uniformidade e homogeneidade nas correntes elétricas, tá? Os tampões eles também são necessários para fazer a preparação do gel. Tanto do poliacrilamida quanto de gel, eles só são preparados com os tampões. Outra coisa que é interessante, que é importante para a gente fazer a eletroforese, são corantes. Esses corantes, eles geralmente são misturados à amostra, né? E aí, a partir do momento que ele se mistura com a amostra que eu estou querendo fazer a análise, ele vai aumentar a densidade dessa amostra, fazendo com que, na medida que eu pipete essa amostra dentro da cuba essa que está coberta de tampão, essa amostra não se desmanche, não se misture com ela. Portanto, à medida que aumenta a densidade, essa amostra ela fica quietinha ali dentro do lugar que eu postei. Além disso, o corante permite que a gente faça visualização à medida que as moléculas estão migrando no gel. Tá? Vamos precisar das amostras, e essas amostras são aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, RNA, DNA, entre outras coisas. E aí a gente vai precisar de outra figurinha que é o Weber.
Então, o LEDER é uma mistura de diversos fragmentos de DNA com tamanho e concentrações conhecidas. Como a gente já tem tamanho e tem concentração, são conhecidos, né? A gente pode comparar o resultado de uma extração de DNA ou, ou o resultado de uma PCR com o LEDER. E aí, a partir do momento que a gente compara o comportamento do LEDER com o comportamento da amostra, se são semelhantes, então a gente diz que a nossa amostra tem um comportamento, tem propriedades semelhantes ao do LEDER. Como a gente já conhece as concentrações e o tamanho do LEDER, a gente vai fazer uma inferência de que, já que a amostra se comportou como LEDER, então elas teriam o mesmo tamanho e as mesmas concentrações. Tá? Bom, isso são importantes, mas eu preciso visualizar isso, eu preciso ter um arquivo disso para eu trabalhar depois. Então, é necessário que a gente também utilize um outro tipo de corante, que é o corante de visualização. O que foi muito utilizado foi o brometo de etídio, e ele tem a capacidade de se ligar ou se intercalar com a molécula de DNA. E aí, a partir do momento que ele se intercala com a molécula de DNA, onde tem DNA, ele vai reagir. E aí, quando você pega esse gel, depois que ele foi preparado com brometo de etídio, e bota ele sobre uma luz UV, esse brometo de etídio vai emitir uma luminosidade essa que só é vista sobre UV, e aí você consegue fazer a fotografia e analisar a imagem. Né? Outros reagentes podem ser utilizados da mesma forma, tá? Que é o Gel Red, Gel Green, Cyber Green, e aí a gente tem a vantagem de não terem tanta toxicidade quanto o brometo de etídio. Né? Outro fator que a gente pode utilizar outro reagente, né, é o nitrato de prata. E aí, nesse caso, o processo de revelação, que a gente chama, ou de visualização dos fragmentos de DNA em um gel de poliacrilamida, só é possível pelo nitrato de prata. E esse processo é muito semelhante ao que é feito antigamente pelo processo de visualização da molécula. Desculpa, gente. O processo de revelação, né, de um gel de poliacrilamida, ele é muito semelhante ao que era feito com a revelação de fotografias. Obviamente que aqui a gente precisa ter cuidados, porque a gente está trabalhando com alguns reagentes, né? E o nitrato de prata tem a prata, que é um metal pesado, portanto tem o seu nível de toxicidade também. Bom, aqui seria o exemplo de um transiluminador. Então você vai pegar o gel, vai botar nesse transiluminador, ele vai emitir uma luz ultravioleta, e aí a partir daí você faz a fotografia do gel, como está representado aqui. Essa fotografia eu levo para fazer as análises, recolho os dados e depois aí eu faço as análises estatísticas que foram compatíveis com o que for possível, né, com o objetivo. Esses aqui são os géis de eletroforese. Então, temos o resultado de uma eletroforese em gel de agarose e aqui um resultado de eletroforese em gel de poliacrilamida. Como vocês estão vendo aqui no gel de agarose, né, número 1 e o número 5 são os LEDER. Então, os LEDERs têm fragmentos de DNA conhecidos e concentrações conhecidas. Então, quando eu comparo aqui as amostras 2, 3 e 4 com o LEDER, né, eu posso inferir, por exemplo, que esse fragmentozinho aqui tem 97 pares de bases, porque ele tem basicamente o mesmo tamanho, está na mesma altura que o fragmento do LEDER. E assim a gente vai fazendo as interpretações. O mesmo se aplica para um gel de poliacrilamida, ok? Como é que a gente interpreta um gel? Né? O gel é interpretado dessa forma. Então, geralmente, você vai botar na primeira coluna o LEDER, na segunda coluna você vai deixar um espaço para a sua PCR branco, ou seja, aquela reação de PCR que você faz sem o DNA, né? Só para você ter uma confirmação de que suas amostras não estão contaminadas. E depois você tem as amostras 1, 2, 3
e você vai fazendo a comparação, né? Nesse caso, a seta aqui indica a direção da corrida, então a corrida sempre vai ser analisada de baixo para cima, tá? E a análise vai ser sempre da esquerda para a direita, ok? Então, por que ocorre a eletroforese? Né? No caso, especificamente do DNA, o DNA tem uma carga negativa, né? Então, aqui tem um exemplo de nucleotídeo, o fosfato, a pentose e a base. E todo nucleotídeo vai ter uma carga negativa, portanto, vai conferir ao pedaço de DNA, vai conferir à molécula de DNA uma carga elétrica positiva. Nesse caso, a gente sabe que, portanto, a eletroforese tem que ocorrer do polo negativo para o polo positivo, já que os opostos se atraem aqui nessa premissa.